Olá, navegantes das palavras! Continuamos navegando pelo ano de 1984. Como eu disse na última rota, eu estava desempregada e precisava correr em busca de um novo trabalho. E, como sempre, eu optei pelos temporários, porque eram mais fáceis de conseguir. E, de fato, consegui como recepcionista numa empresa nacional que tinha um sócio americano. E o escritório dessa empresa ficava numa casa antiga, belíssima, no bairro dos Jardins, que é um bairro nobre de São Paulo, e por uma feliz coincidência, era perto do pensionato, então eu não precisava gastar com condução. Foi uma combinação perfeita. E passei o período do temporário e eles me registraram, eles estavam satisfeitos com o meu trabalho. E lá eu conheci uma moça que morava ali perto também e me convidou para dividir apartamento com ela. Eu topei porque o pensionato você tinha que estar lá meia-noite. Eu não aguentava mais essa vida de Cinderela, da meia-noite, se não estiver lá, vai virar abóbora, né? E eu topei. Quando eu fui morar com ela, eu descobri um novo termo. Ela era de uma família quatrocentona. Eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida. O que eram as famílias quatrocentonas? O Brasil tinha sido descoberto em 1500 e nós estávamos em 1984. Então, as famílias quatrocentonas eram as que tinham mais de 400 anos de Brasil. Então, eu diria que basicamente devem ter chegado de carona na caravela de Pedro Álvares Cabral, porque se sentiam, nossa, ela era muito convencida de ser. E aí eu não entendia por que uma moça rica tinha me convidado para dividir despesas. E aí, aos poucos, eu compreendi também um outro lado de São Paulo, que é a solidão. Ela tinha dinheiro e ela tinha um problema de identidade com São Paulo, porque ela foi muito bebê para os Estados Unidos, que o pai dela tinha sido transferido, e foi criada lá. Passou infância, adolescência e uma boa parte da juventude. Voltou quando o pai se aposentou e decidiu vir morar no interior de São Paulo. Aí eu descobri que a razão pela qual eu estava lá era mais porque ela se sentia sozinha. E eu comecei a frequentar a casa dela em alguns fins de semana no interior. Uma mansão, na verdade. Uma mansão, inclusive, cheia de obras de arte, uma biblioteca invejável para quem gosta de ler. O pai dela era um homem sério, muito culto, reservado, mas a gente se deu muito bem. Eu senti que o quatrocentão lá gostou de mim. E num dia lá tinha horário para tudo, horário para sentar à mesa para o café da manhã, para o almoço, para o jantar, com aqueles talheres todos finos. E um dia nós estávamos na cozinha e tinha manga. E nós decidimos chupar manga. Eu já fui com tudo para pegar manga, chupar. Ah, ela já me corrigiu. Não, Celinda, não é assim que chupa manga. A gente tem um aparelho aqui que ele vai descascar a manga e a gente corta. Eu não sei nem o nome desse treco. Sei lá se trouxeram dos Estados Unidos. Enfim, eu sei que o negócio girava lá, cortava e você não fazia sujeira com a mão. Bom, tive que usar o treco lá e que ela me achava muito caipira. Ela falou, você tem uns hábitos muito caipira, precisa mudar um pouco. Bom, aprender nunca é demais, então não achei ruim não. Aprendi a manusear lá o negócio, o treco lá que tira a manga. E também teve e ela gostava muito de queijos finos. Eu nunca tinha chegado perto de um queijo francês. O máximo que eu tinha acesso de frios mais sofisticados é que perto do pensionato tinha um supermercado e as sobras, né, aquela ponta dos frios, ninguém leva. Então eu ia lá e uma vez por semana pegava um monte de sobra de frios que eles vendiam por um preço barato e levava para casa aquele monte de restinhos de frio. É o máximo que eu tive de contato com os frios finos. E ela comprava muito desses queijos. Um fim de semana ela viajou para casa dos pais e eu não tinha dinheiro para nada, nem para comer. Aí o que eu fiz? Ataquei os queijos dela. Quando ela voltou, que ela viu que o brie, camembert, gorgonzola, sei lá, mais o que, mais aquelas torradas finas com geleia, não sei das quantas, eu tracei tudo. Ela falou, mas como você me come assim, uns queijos desses num único fim de semana? Esses queijos
eles têm que harmonizar, não sei com o que, é com vinho não sei das quantas. Enfim, ela ficou indignada de eu comer isso. E me proibiu, obviamente, de comer os queijos dela. Bom, mas eu aprendi, peguei o gosto pelo brie, pela camembert. Não tinha dinheiro para comprar, mas eu tinha aprendido já que aquilo lá era muito bom e eu gostei. Aí teve um dia que nós fomos numa festa, numa mansão lá no Jardim Europa, que é um bairro só de mansões em São Paulo, muito sofisticado. E quando eu cheguei, né, uma dessas amigas dela quatrocentonas, aí aquele portão gigantesco, aquele pé direito, aquela porta, escadaria de mármore, eu já me vi naquele filme E o Vento Levou, com aquela casa lindíssima, né? E fui. Quando eu entrei na casa, eu quase tive um treco. Um tapete persa na sala grande, persa, né, naturalmente, enorme, ocupava a sala inteira. Aí tinha um monte de outras salas, tudo vazia, com meia dúzia de cadeira aqui, uma cadeirinha ali, um móvel cá, outro móvel... Ou seja, aquela casa gigantesca, não tinha nada, estava depenada. Eu falei assim, mas o que aconteceu com a casa? Cadê os móveis dessa casa? Uma casa linda, né? Ela falou, não, é que eles estão falidos. Eram os quatrocentões falidos. Então a gente está fazendo essa reunião aqui porque é despedida dela da mansão. Eles venderam a mansão para um casal de novo rico. Mais um termo. Novo rico. Ficaram assim, assombrados, porque eles não queriam vender para um novo rico. Aí mais um aprendizado que em São Paulo, além das classes sociais, conforme você pode ter, só dinheiro não basta. Só dinheiro não basta você frequentar alguns clubes, alguns grupos, algumas confrarias. Você precisa muito mais do que dinheiro. Inclusive, o rico falido quatrocentão frequenta, mas só o novo rico não. Porque eles falavam que as pessoas, esse dinheiro novo, estava na mão de pessoas que não tinham... Eram pessoas que vinham de baixo, mas não tinham cultura, não tinham conhecimento de arte, enfim, eles tinham preconceito sim. Então eu descobri que havia um outro preconceito também. Então não adiantava eu em São Paulo eu querer só ter dinheiro, né? Porque eu falei, não, eu vou para lá porque eu quero ser rica, famosa, mas conforme o ambiente, então você tem... Foi um outro lado de São Paulo que eu aprendi. Mas o aprendizado mais importante dessa época que eu frequentei a casa de quatrocentonas, essas famílias tradicionais, foi que com 21 anos, eu já estava, né, finalizando a faculdade, muita leitura, uma faculdade difícil, que demandava muito em termos de conhecimento de literatura internacional, nacional, foi que eu não vi nenhuma diferença entre mim e eles. E então, o que eu descobri? Que ler de tudo, porque eu sempre li de tudo um pouco. Eu lia muito, de tudo, negócios, gibi, autoajuda. Eu nunca fui preconceituosa com leitura. Então, o que eu descobri aos 21 anos? Que ler, ele te nivela de igual para igual com quem estudou em colégio de elite. Porque eu nunca me senti nessas festas que eu fui com ela, na casa dela, eu nunca me senti, digamos, fora do ambiente. Toda vez que se conversava, eu tinha assunto, eu tinha como dialogar com eles. Eu não deixei nada a desejar para eles, para elas que estudaram nos colégios de elite, inclusive em colégios dos Estados Unidos. Então é isso, gente. Ler sempre vai valer a pena. Por hoje é só, navegantes. Espero vocês amanhã na próxima rota. Paz a todos nós!